Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do canal Química por Amor. E hoje vamos estudar como interpretar gráficos tanto de substância pura quanto de mistura. Pessoal, eu trouxe um gráfico aqui da água pura, ou seja, a água destilada. Que a água destilada ela tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Pessoal, quando a água está num estado sólido, ou seja, quando ela é gelo, ela está abaixo de zero, ela está com as moléculas todas unidas, tudo juntinhas umas das outras. À medida que eu vou fornecendo energia, aumentando a temperatura, a água chega ao estado sólido com o líquido a 0 graus Celsius e ela não sai de 0 graus Celsius, ela vai se mantendo constante até a última gotinha de gelo aqui descongelar e a temperatura começar a subir novamente. Está vendo que aqui é a passagem só da fase líquida. Quando o líquido atinge 100 graus Celsius, aqui, ele se mantém constante, ele não passa de 100 graus Celsius. Não. Aqui é o estado líquido mais o estado gasoso. Quando a última gotinha não tiver mais desaparecer, evaporar, aí o gráfico começa a subir novamente. Pessoal, ou seja, o gráfico da substância pura tem o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição constante também. Ponto de fusão 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água 100 graus Celsius. Agora vamos para um gráfico da mistura. Um gráfico de uma mistura qualquer, a gente vê que aqui está 0 graus Celsius, né? E esse delta aqui, vamos considerar que aqui está 100 graus Celsius. Abaixo de zero está o gelo na forma sólida. Quando vai fornecendo energia, ele chega a 0 graus Celsius, que é exatamente aqui, você vê que a temperatura não se mantém constante, ou seja, ela vai subindo na medida que está na fase sólida mais líquida aqui, que é a medida que o gelo vai derretendo, até chegar essa etapa aqui, que é outra temperatura. Vamos supor que é 30 graus. Chegando aqui, o gelo consegue derreter todinho e a temperatura começa a subir novamente. Quando o líquido bate a 100 graus Celsius, a gente pode perceber que o gráfico aqui ainda continua a aumentar. Ou seja, não está constante nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição. Ou seja, quando nem o ponto de fusão não é constante, e nem o ponto de ebulição não é constante. Aí a gente já pode ver que não é uma substância pura, não é água pura. Aqui está. Podemos ter uma mistura de água mais um sal. Esse sal pode ser qualquer sal. O sal de cozinha, o NaCl, pode ser o sulfato de magnésio, pode ser qualquer outro sal. Não é constante e o ponto de ebulição também não é constante. Agora, pessoal,
Uma observação muito importante que a gente pode ter, a gente pode chamar de mistura eutética. Eutética. As misturas eutéticas, ela tem o ponto de fusão constante. Ou seja, na mistura metética, o ponto de fusão aqui ele é constante. Fica 0 graus Celsius ou a outra temperatura, mas ela não varia. Já o ponto de ebulição da mistura eutética não é constante. Não é constante. Outra mistura que a gente cai muito em provas, tanto de vestibular como Enem, é a mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica. As misturas azeotrópicas, ela possui o ponto de fusão não é constante. E o ponto de ebulição é constante. Aqui você pode observar que uma é diferente da outra, uma é ao contrário da outra. O gráfico dessa aqui, o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição não é constante. E a mistura azeotrópica, o ponto de fusão não é constante e o ponto de ebulição é constante. Fechou, pessoal? Bem, pessoal, a aula de hoje é só isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o canal. E tchau, tchau.